Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, com toda a sua família. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e este é o meu canal Análise Bíblica, o canal onde nós estudamos a Bíblia minuciosamente. Nós já estamos estudando há algum tempo a carta aos Efésios. Temos alguns capítulos já concluídos, né? Você pode acessar na playlist se você quiser. Temos o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 e também já vídeos do capítulo 4. E hoje nós vamos continuar a análise do capítulo 4 e vamos iniciar no versículo de número 11. Então nós vamos tentar falar nesse vídeo do capítulo 4, do versículo 11 até o versículo de número 16. Então vamos iniciar. O versículo 11 diz o seguinte: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então aqui nós vemos aquilo que os teólogos chamam de dons ministeriais. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o doutor. Alguns entendem que são cinco ministérios, né? 5 dons ministeriais, e outros entendem que são 4, unindo o último, né? Que é pastor e doutor num dom só, né? Mas, independente do entendimento aqui, né? Mesmo aquele que é pastor e é doutor, ele precisa ter esta área, essa desenvoltura de doutor, né? De saber ensinar, esse dom de ensino da palavra. Então, o apóstolo é aquele que é enviado, né? A própria palavra significa aquele que é enviado. Hoje, na igreja, principalmente a Assembleia de Deus, da qual sou membro, nós não temos títulos ou título de apóstolo. O nosso apóstolo hoje seria talvez um missionário, aquele que é enviado para o campo missionário, para aonde não há igrejas, né? Ou mesmo onde há igrejas, mas há uma necessidade de mais ajuda na evangelização. O missionário vai para esse lugar para evangelizar e para montar uma igreja ali, né? Então, hoje o nosso apóstolo, estou falando a nível de Assembleia de Deus, que é a igreja a qual eu pertenço, nós não temos título de apóstolo. Hoje o nosso apóstolo seria o missionário. Os profetas, nós vemos nos profetas do Antigo Testamento, né? E aqui nós vemos os profetas do Novo Testamento, porque ele, que é Cristo, né, deu para a igreja apóstolos. Então esses apóstolos aqui e esses profetas, né, os profetas são os profetas do Novo Testamento, não são os profetas do Antigo Testamento, certo? Depois nós temos o evangelista, né, que é aquele dom ministerial que a pessoa usa para ganhar almas, né? Seja o evangelismo em massa, seja o evangelismo individual. Há pessoas, eu conheço obreiros, né, que são evangelistas natos, né? Aqueles evangelistas que não perdem uma oportunidade de pregar a palavra, né? De anunciar o evangelho. Então esse é o dom de evangelista. Eu particularmente entendo que todo crente, ele deve ser um evangelista no sentido genérico da palavra. Todos nós temos a obrigação, o dever e o privilégio de anunciar o evangelho. Porém, eu entendo também que há pessoas com dons específicos de evangelista, né, que se destacam na igreja neste ministério. Temos também os pastores, que são aqueles que apacentam
o rebanho, né? Aqueles que cuidam da igreja, e os doutores, aqueles que têm uma afinidade maior com o ensino, né? Com a área do magistério cristão, né? A didática cristã. Então, os doutores são aqueles que gastam um pouquinho mais de tempo no estudo da palavra, né? No aprofundamento da palavra, para ele entender a palavra e ensinar. Então, alguns dizem que pastores doutores é um dom só, né? É um título composto, e outros dizem que pastores é um dom e doutores é outro dom. Seja como for, né? Há esta afinidade em pessoas que foram chamados para ensinar a palavra, né? Há pessoas que você ouve ele pega um texto da Bíblia, e ele vai explicar para você de uma tal maneira que você fica assim, meu Deus, era tão fácil assim e eu não sabia. Mas porque a pessoa tem esse dom, né, dado por Deus, de doutor, aquele que ensina a palavra de Deus com mais clareza, né? Então, nós temos aí os dons ministeriais, chamados dons ministeriais, aqui no versículo 11. O versículo 12 diz o seguinte: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós vemos no versículo 11, o início, diz que ele mesmo deu. Então, ele quem? Deus, né? Cristo deu à igreja esses ministérios, né? E esses ministérios, esses dons ministeriais, eles têm objetivos. Deus, logicamente, Deus não faz nada sem objetivo. Então, eles têm um objetivo. Quais são os objetivos? Primeiro, o aperfeiçoamento dos santos. É o grego catartismos. Catartismos é a capacitação para o ministério. É o que diz o versículo 13. É o versículo 12. Para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ou seja, os dons, os ministros, né, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, eles trabalham na igreja para capacitar a igreja a exercer o seu ministério, né? A igreja tem uma função na terra. Então, esses dons foram enviados por Deus para determinadas pessoas, para que eles trabalhem no meio da igreja, né? E para capacitar a igreja, os santos, capacitar os santos para o ministério, para a obra do ministério. Então, este é um dos objetivos. O segundo objetivo é a edificação da igreja, né? A edificação do corpo de Cristo, ainda no versículo 12, né? A capacitação, a edificação, melhor dizendo. A palavra edificação aqui, edificação do corpo de Cristo, o corpo de Cristo é a igreja, né? Então, a palavra edificação aqui, ela tem o sentido de promover o crescimento na sabedoria cristã, o crescimento na piedade, o crescimento na santidade, né? Então, quando a palavra edificação aparece no Novo Testamento relacionada à igreja, geralmente ela tem esse significado, né? De levar a igreja a crescer em Deus, a ser edificada, né? Pedro diz na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 5, que nós somos pedras vivas, né? Somos pedras vivas e nós somos colocados e edificados como casa espiritual. Então, esse crescimento da igreja, essa edificação, diz respeito ao crescimento espiritual da igreja, né? O crescimento em Cristo, o amadurecimento, né? A união. Então, Paulo diz, Deus deu para os dons ministeriais para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo, né? Aí no versículo 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida
da estatura completa de Cristo. Então nós temos aí, que a edificação espiritual do versículo 12, no final do versículo 12, ela promove a unidade da fé. A unidade da fé aqui, Paulo já tratou, até no capítulo 4, sobre a unidade, já tem um vídeo aqui na playlist, você pode acessar, né? Sobre a unidade, uma só fé, um só batismo, um só Deus, né? Um só Senhor. Então, essa unidade, segundo a Bíblia Pentecostal, comentarista da Bíblia Pentecostal, né? Ela quer dizer que essa unidade é aceitar somente a fé dos apóstolos e a doutrina dos apóstolos, né? Então nós podemos ver isso lá em Atos, capítulo 2, quando a igreja, né, depois do Pentecostes, a igreja começou a viver ali unida. Então lá no versículo 42 de Atos 2 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então essa fé, né, essa unidade da fé, diz respeito a ter uma só fé e a ter uma só doutrina, que é a fé e a doutrina dos apóstolos, né? Porque o fundamento dos apóstolos, a igreja, ela está fundada sobre o fundamento dos apóstolos. O fundamento dos apóstolos é a doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos são os ensinamentos de Cristo, que eles aprenderam de Cristo. Então, para que a igreja chegue à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, né? Deus sempre quis, e não é diferente no Novo Testamento, nós já lemos isso em Oséias, né? No profeta menor, no Antigo Testamento, né? Que nós devemos conhecer, o povo de Israel deveria conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Oséias 3:3, se não me falha a memória. No Novo Testamento, isso não é diferente. Nós devemos crescer no conhecimento. O apóstolo Pedro fala: cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, os dons ministeriais, a edificação do corpo promove isso, né? A varão perfeito, até que cheguemos a varão perfeito. Chegar a varão perfeito é chegar à perfeição, porque nós não somos perfeitos, né? Não existe homem na face da terra perfeito. Porém, nós estamos caminhando para a perfeição. Estamos caminhando para a perfeição, né? Estamos lutando para isso. Estamos orando, estudando a Bíblia, renunciando a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. Não que já sejamos perfeitos, mas estamos buscando essa posição de varão perfeito. Então, a edificação produz isso, né? E também que a igreja deve chegar à medida da estatura completa de Cristo, que é a perfeição nós nunca vamos ser perfeitos igual a Cristo, né? Na verdade, alguém pode estranhar essa expressão que eu vou dizer agora, mas nem no céu nós vamos ter a perfeição de Cristo, porque Ele é único, né? No céu nós não vamos ter pecado, mas a essência perfeita de Cristo é só dele. Ele é o nosso modelo, por isso que a Bíblia diz: à medida da estatura completa de Cristo, ou seja, Ele é o nosso modelo. Então nós precisamos prosseguir em buscar a perfeição, né? A perfeição de Cristo, que é o nosso modelo. Então, a igreja deve, né, através do ministério, através do amor, da comunhão, da interação entre os membros, ela deve chegar à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Então, esse é o ensinamento do versículo 13. O versículo 14 diz o seguinte: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Então aqui nós vemos que a edificação da igreja
Todas essas coisas que nós vimos no versículo 13, conhecimento do Filho, a chegar a ser a varão perfeito, chegar à medida da estatura completa de Cristo, isso nos ajuda a não sermos mais meninos inconstantes. Então essa expressão, meninos inconstantes, nós podemos fazer uma analogia com uma criança, né? Uma criança, ela é inconstante, uma hora ela quer uma coisa, outra hora ela quer outra. É uma fase da criança que ela é inconstante. Você não pode colocar uma carga sobre ela, porque ela é uma criança. Então uma hora ela está de um jeito, outra hora ela está de outro. Quando entra na fase da adolescência, são tantas mudanças, então há uma inconstância até a pessoa chegar a ser um adulto, né? E ter uma firmeza maior. Então Paulo usa a figura de meninos inconstantes, né? Por quê? Porque aquele que é menino, ele, espiritualmente falando, doutrinamente falando também, aquele que é menino, ele deixa ser levado, né, em roda por ventos de doutrina. Vem uma pessoa ensina uma coisa, ele aceita. Vem outra ensina outra coisa, ele aceita. Tá? Então ele vai fazendo igual o avestruz. Né? O avestruz vai comendo tudo que vem na frente dele. Se você jogar uma pedra para ele come. E o cristão, ele precisa saber que ele deve perseverar na doutrina dos apóstolos, que foi ensinada por Cristo. A doutrina dos apóstolos é o fundamento da igreja. Então Paulo diz, vocês precisam chegar ao conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura completa de Cristo, para que, é um objetivo, né? Para que vocês não sejam levados em roda por vento de doutrina, né? Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, há obreiros, não sei nem se posso chamar de obreiros, né? Mas há pessoas que usam a palavra para mercadejar com a palavra. Né? É o engano fraudulento dos homens. Pegam a palavra, torcem a palavra, torcem, distorcem, torcem de novo, né? Para os seus interesses próprios. Então isso aqui é o engano dos homens. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós aprendemos. É o próprio YouTube, né? Eu tenho um canal no YouTube, você pode estar assistindo o meu canal, você pode verificar, faça igual os crentes de Bereia. Verifique na Bíblia aquilo que eu estou falando para você. Não vai engolindo qualquer coisa, não, nem de mim. Não vai engolindo, não. Examine a Bíblia. Né? Porque hoje há muitos pregadores na internet, né, criando doutrinas antibíblicas e, né, como diz uma expressão bem chula, enfiando a goela abaixo dos crentes. E muitas pessoas estão comendo essas comidas estragadas. Então tome cuidado. Não deixe ser levado em roda por nenhum vento de doutrina. O versículo 15 e 16 diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Então aqui nós aprendemos que o caminho do crescimento em Cristo é a verdade e o amor. Né? Seguindo a verdade e o amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Então crescer em Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, né? Aquele que é a cabeça do corpo. A igreja é o seu corpo e Cristo é a cabeça. Então, o amor e a verdade nos dão a capacidade e promovem o crescimento em Cristo, a edificação em Cristo, o amadurecimento em Cristo. E o ajustamento, acho muito interessante esse texto aqui, o ajustamento, o corpo bem ajustado, ligado por suas partes, né? Ligado por suas juntas, né? Segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo. Então,
o corpo bem ajustado, o corpo tem muitos membros, tem os dedos, tem as mãos, tem as pernas, tem os olhos, tem a boca, tem o nariz, tem as orelhas, né? Os ouvidos, tem os dedos do pé, dedos da mão. Todas essas partes, quando elas trabalham bem ajustadas, né? Elas promovem o aumento do corpo, a edificação do corpo. O corpo é a igreja. Cada membro é uma parte do corpo. Então, quando os membros da igreja estão em pleno ajustamento, o corpo cresce. Cresce em espiritualidade, cresce em quantidade, cresce em espiritualidade, cresce em santidade, cresce em conhecimento, né? Mas precisa todo o corpo, todos os membros estarem ligados na cabeça que é Cristo e estarem bem ajustados. Então, essa parte, como toda a carta aos Efésios, é uma parte bem profunda, né? Então, nós vamos encerrar esse vídeo por aqui, para não ficar muito grande, né? Nós vamos continuar no próximo vídeo a partir do versículo 17. Então, nós estudamos aqui do versículo 11 até o versículo de número 16. Ok? Espero que este estudo sirva de edificação para a sua vida espiritual, né? De crescimento para você, que sirva que te ajude a ser mais amadurecido, edificado na rocha que é Cristo, ajustado no corpo que é a igreja. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não fez, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e até a próxima análise bíblica. Fique com Deus, em nome de Jesus.